Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações. Palavras da vida. Levanta-te cada dia, pensa em Deus, louva e agradece. Mesmo num lance de prece, a bênção de trabalhar. E cumpre as obrigações que a vida te deu as horas, doando a paz onde moras, partindo do próprio lar. Se reguardas na lembrança alguma ofensa sofrida, deixa a ofensa esquecida na luz do eterno bem. Não busque descanso inútil, trabalho é apoio preciso, não afastes teu sorriso do coração de ninguém. Exerce a beneficência das palavras benfazejas. Se não tens o que desejas, contenta-te com o que tens. Às vezes, para quem sofre, um momento de alegria, num abraço de simpatia, é sempre o melhor dos bens. Nunca esqueças, trabalho, aprimora o mundo. Muita flor nasce do lodo, muito amparo vem da dor. Serve, ensina e reconforta, na fé que te alcança, entre as luzes da esperança, começa o reino do amor. Com essas palavras, né, tão bonitas, um poema tão singelo, mas tão profundo, a nossa querida poetisa Maria Dolores, no livro Coração e Vida, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, ela nos vem demonstrar o verdadeiro sentido da nossa vida, principalmente a nossa vida material. Porque nós, como espíritos imortais, nós que já detenhamos esse conhecimento revelado pela doutrina espírita através do mestre lionês do século XIX, Allan Kardec, sabemos que quando fomos criados por Deus, Ele nos deu um dom que não se retira. Um dom que a partir dali é eterno. Como diz a Bíblia hebraica, fomos criados à sua imagem e semelhança. E isso significa que é da essência divina, como nos ensinou Paulo. É que foram criados os seus filhos. Nós temos a essência de Deus. E a doutrina espírita explica que nesse Deus maravilhoso, justo, bom, como Jesus costumava e nos ensinou a chamá-lo por Abba, Pai. Não existe privilégios. Não existe o filho predileto, o que recebe maiores atenções, enquanto os outros são relegados. Não. A todos Ele deu as mesmas oportunidades. A todos Ele se derrama com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma misericórdia. E a todos Ele impulsiona para que sejamos felizes, para que cumpramos a nossa finalidade. O que quer dizer isso? O fim
Por que eu fui criado? Cada um de nós foi criado com uma finalidade. E a gente precisa se aperfeiçoar. E é essa história divina que explica a doutrina espírita. E Jesus disse à mulher samaritana, no poço de Jacó, no Evangelho de João, Deus é espírito. Então, da sua essência, ele criou espíritos. Nós somos espíritos. Mas revela a doutrina espírita que começamos simples e ignorantes. Apenas como princípios inteligentes, princípios espirituais que vão no percurso dos milênios desenvolvendo-se, ampliando-se, tanto em inteligência quanto em espiritualidade, como disse o nosso querido amigo Rodrigo. Nós vamos aproveitando. Então, desde que o princípio inteligente, nos primórdios da criação, inicia a sua caminhada, passando pelos diversos reinos, mineral, aprendendo as ligações, a coesão da matéria, as reações, vegetal, onde ele começa a perceber os sentidos, a absorver as luzes, a florescer, a enraizar, a dar flores, a dar frutos. Animal, com seus instintos, desenvolvendo já uma inteligência, ainda não tão avançada, mas instintiva. O reino humano, que aí sim, o homem ganha uma inteligência aprumada, capaz de ter o discernimento, de entender o que é certo ou errado. Por isso que na belíssima parábola da Bíblia, não é? Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Agora eles entendiam o que é certo, o que era errado. E a partir daí, chegando na humanização, o ser espiritual, ele ganha seu livre-arbítrio. Porque o Pai não nos quis robôs mecânicos, computadores automáticos, nos quis seres livres. Se saímos da sua essência, nós também temos, não é, que também mostrar a sua luz, a luz divina, refletir a sua luz. Também temos que ser a imagem. Então, a essência chega ao ponto de desenvolvimento que agora é convidado a refletir a luz de Deus. E a partir daí, ele entra numa caminhada espiritual. Só que, como diz a poetisa de forma maravilhosa, é através desse laço que prende o espírito que a gente consegue esse desenvolvimento. É através da nossa vida material, das nossas encarnações, que a gente consegue desabrochar todo o potencial que temos em nós. As virtudes. Mas é claro,
como inexperiente que somos, cometemos erros. Nos deixamos muitas vezes levar por impulsos primitivistas, pelo instinto que aprendemos em outras eras. E é nesse desenvolvimento que nós vamos, um dia, atingir o próximo reino, o reino da angelitude. Mas a vida, ela é preciosa, essa vida material é um presente de Deus, como diz a poetisa, onde nós devemos aproveitar as nossas horas, a nos dedicar ao trabalho, às atividades benfazejas, ao perdão e a tudo que vai nos fazer enriquecer. Por isso que com essas palavras e com esses poemas, que ela chamou de palavras da vida, ela relembra Jesus, que nos deu os mesmos conselhos. Quando falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, olhando para Ele, o guia e modelo da humanidade, governador espiritual do nosso orbe, Filho de Deus, aí sim, verdadeiramente Filho de Deus. Porque na tradição judaica, há 12.000 anos, dizer, que você é filho de alguém é como se você estivesse falando com a própria pessoa. Então, quando um judeu importante não podia ir ao negócio, ele mandava seu filho. É a mesma coisa que falar comigo. Por isso que ele se denominava, não, eu sou filho de Deus. Eu e o Pai somos um. Então aproveitemos esse momento precioso que nós estamos vivenciando. Que é um momento, muitas vezes, de luta, de dores, onde precisamos vencer as nossas dificuldades, as nossas tribulações. Mas isso tem uma finalidade. E Allan Kardec, de forma assim brilhante, no Livro dos Espíritos, na questão 132, ele é cirúrgico, como sempre. Ele faz aquela questão precisa e ele retira as respostas mais profundas da espiritualidade maior. Ele perguntou nessa questão qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que não seria melhor, não é? Quem nunca pensou nisso? De vez em quando eu pensava. Por que Deus não criou tudo pronto, não é? Poxa, tem que evoluir. Eu tenho que ser, mineral, vegetal, vou lutando. Algumas de nossas doutrinas cristãs, irmãs, sem o tom da crítica, imitando as palavras de Celso, mas mostrando a diferença, ainda dizem o seguinte, Deus, além de criar o ser humano, criou já alguns que são ótimos, são anjos, já estão prontos, está do lado dele no céu. Criou uns que não gostou muito e foi para o inferno, viraram os demônios, e a gente no meio. Mas criou tudo assim, diferente. Imagine, se eu fosse um demônio, eu ia perguntar, por que eu fui criado para ser demônio? Eu queria ser anjo,
Que azar foi esse que eu dei na hora da criação? A doutrina espírita não diz isso. Ela diz que nós somos criados simples, ignorantes, todos com a mesma oportunidade, com o mesmo amor, e vamos evoluindo, evoluindo. E Jesus também. E os outros Cristos também. Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, diz que os orbes, os planetas, os sistemas solares, onde Jesus desenvolveu, já nem existem mais. Cumpriram sua função, aquelas populações ali, todas se evoluíram e se apagaram. E vieram outras e outras. E assim é a incessante criação de Deus. Até que ele, sendo Cristo, foi entregue a responsabilidade de criar o planetinha azul, o nosso querido planeta Terra. Então essa é o caminho evolutivo. Deus nos criou e por isso que os espíritos respondem, né? Por que precisa da encarnação? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de chegá-los à perfeição. Olha só, a primeira frase da resposta. Então, todos nós, um dia, atingiremos a finalidade divina pela qual fomos criados. Sermos perfeitos. Não a perfeição absoluta. Porque o absoluto, o todo, só o Pai. Só a fonte criadora. Mas, como seus filhos, como feitos da mesma matéria-prima dessa fonte criadora, a sua semelhança e também a sua imagem, refletindo a sua potência, a sua bondade, a sua misericórdia, nós um dia chegaremos à perfeição que estamos destinados. Então é necessário que a gente passe pelas lutas, porque esse tipo de lutas é que nos faz engrandecer. É acertando e errando. É aprendendo o que é bom e o que é mal, que o nosso espírito imortal, ele não fica com dúvida. Ele adquire esse tesouro até chegar à perfeição. E continua os benfeitores. Para uns é expiação, para outros missão. Olha aí, né? Aí já vai da nossa parte. Como é que eu reajo? Eu posso ser aquele bom aluno, aplicado, que gosto da matéria, que quando o professor dá a tarefa e me entrega, vou fazer. Vou aprender, vou me esforçar. Está difícil, vou me esforçar. Vamos. Mas eu posso ser aquele mau aluno. E quando o professor dá a tarefa, põe de lado. Não, para quê? Não serve. Não gosto. Não quero. E aí isso depende de nós. Aí entra a nossa liberdade. Nesse estágio, nós podemos fazer isso. Como é que eu reajo com as lições que me são dadas para eu atingir a perfeição? Aplicando-me, aproveitando ou renegando? Por isso que os espíritos dizem, olha, tem uns que encaram como se fosse uma coisa muito ruim. Como se fosse uma expiação, uma coisa horrível.
e outros se entregam como se fosse missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer as vicissitudes da existência corporal. Então não tem como escapar. O espírito, ele tem que vencer a matéria, os impulsos que a matéria nos dá, a necessidade que a matéria nos dá. Porque vencendo a matéria, nada mais nos abala. Se eu tenho no meu espírito, vou dar um exemplo simples, uma convicção moral tão boa, tão forte, posso estar com fome, posso estar numa noite como essa, com frio, na chuva, mas eu não vou prejudicar o outro. Eu não vou roubar o do outro. Eu não vou me revoltar. Eu vou procurar fazer o que me é possível fazer para me defender. Agora, se eu sou rebelde, se eu sou revoltoso, não, e olho tantas diferenças no mundo, e me encontro naquele cenário de penúria, eu vou pegar em armas. Porque eu quero também ter o tênis de luxo. Porque eu quero também ter cordões de ouro, com placas pesadas, para me exibir. Então a gente vê que aí depende da decisão de cada um. É a vicissitude, a dor, a fome, as doenças, seja físicas e morais, não é? Quando a gente tem problema na família, uma ingratidão, um pai difícil, um filho problemático, tudo é para fazer com que o nosso desenvolvimento seja forte. Porque depois que eu me torno um espírito puro, que eu atinjo a angelitude, nenhum desses problemas não me abala mais. Eu venci esses problemas. E quais são os problemas que os anjos têm que desenvolver? Não sei. Quando a gente chegar lá, a gente vai saber. Porque aí depois a gente continua, né? Aí você quer saber demais, né? A doutrina não revelou ainda. A gente ainda não está dando conta nem da nossa parte agora. O que é que adianta eu saber quais são os desafios dos anjos, dos arcanjos e dos cristos? E continua. Visa ainda outro fim a encarnação, a de pôr o espírito em condição de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Olha que frase mais profunda. Quer dizer que cada um de nós tem uma parte que nos toca na obra da criação. Mesmo quando eu chegar nessa perfeição, eles estão falando, por isso que eu passo por toda essa caminhada evolutiva, eu vou ter que assumir a minha parte. Eu não vou assumir a parte de Rodrigo, nem de seu Silvani, nem de ninguém. Eu vou assumir a minha parte. E a minha parte eu preciso estar pronto para fazer, para exercer. Então, por isso que a gente passa pela vida material.
E por isso que ela é tão abençoada e tão importante. E que a gente tem que dar tanto valor, porque olha a profundidade que a doutrina espírita nos explica por que os espíritos são encarnados. Para executá-la é que em cada mundo toma o espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial do mundo. E a doutrina espírita explica isso também, né? Cada um de nós, para ter um corpo físico, precisa de um perispírito, que é o nosso corpo espiritual. Mas o nosso perispírito, ele depende do planeta, do astro, onde eu vou estagiar. Então, o perispírito da Terra é assim como a gente está olhando, né? Olhinho, narizinho assim, tal. Mas e o perispírito de Júpiter? Não sei. E o perispírito de Alfa de Centauro? Não sei. Em outros astros, cada um vai construir o perispírito adequado para poder encarnar naquele mundo. A fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, eu me aprimorando, eu desenvolvendo a minha inteligência, eu desenvolvendo a minha moralidade, as minhas virtudes, me livrando, me depurando dos meus vícios, das minhas dificuldades, eu também estou impulsionando. O planeta todo está melhorando. Existe uma parábola que ela é muito bonita e que ela mostra que a misericórdia de Deus age sobre nós. Sempre, sempre, sempre. Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, se aquilo que eu estou vivenciando hoje, às vezes doenças, conflitos, dificuldades, foi que eu plantei no passado. Nós entendemos isso através da lei de reencarnação. Não foi Deus que jogou dados e disse: Sérgio vai sofrer o pão que o diabo amassou. Não. Não existe esse tipo de Deus. É um Deus infantil. É um Deus do Antigo Testamento. Era uma leitura para que eram homens primitivos, onde estavam dando não era nem os primeiros passos, era engatinhando espiritualmente. Eram aqueles bebês que engatinham na espiritualidade, achando que Deus era uma coisa terrível. Não, ele não faz isso. Nós é que somos os responsáveis pelas nossas escolhas. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. Mas a lei de Deus, ela é tão boa, tão justa, tão amorosa. Não é à toa que na parte de leis morais, quando Kardec falou, né, de uma forma sintética dela, ele chamou lei de amor, justiça e caridade. Porque se eu sou responsável por mim mesmo, eu também sou o artífice. Quer dizer o que é isso? Eu sou o construtor de mim mesmo. Então eu posso pegar agora o que eu fiz e mudar e construir um novo futuro para mim. Depende de mim. E Deus sempre
a sua lei, os seus cristos, os nossos companheiros espirituais que estão conosco, nos ajudando e evoluindo conosco, estão se derramando sobre nós para isso acontecer. E a gente vê isso bem claro na parábola do joio e do trigo. É interessante que o conhecimento, né, que Jesus deixou de forma parabólica, ele é como uma cebola. Né? Você vai atingindo primeiro a casca, um sentido mais simplificado, mas conforme você vai estudando, você vai descascando e vai tendo outros sentidos mais profundos, mais internos. E essa parábola é exatamente assim. O primeiro sentido, e não está errado, é que é uma parábola escatológica. O que significa isso? É uma parábola que fala do fim dos tempos, onde haverá a separação do joio e do trigo. Está errado? Não. Jesus disse também nesse sentido. Mas ele também diz, e aí é quando a gente amplia a nossa consciência, o nosso entendimento, que o trigo são nossas virtudes e o joio são as nossas dificuldades. Vamos ler a parábola e vamos refletir sobre isso. Está lá em Mateus, capítulo 13, versículo 24 e 30. Propôs-lhe outra parábola. Esse capítulo é interessante, que é o capítulo assim, das parábolas. Né? Ele começa com a parábola do semeador, aí vai falando várias. E aí tem a do joio e do trigo. Por isso que, né, Mateus, que é o evangelista, ele já emenda uma parábola na outra. Então, no versículo 24, ele já continua. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente? Por que então apareceu o joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que arranquemo-los? E ele, porém, lhe disse: Não, para que ao colher o joio, não arranques também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, atai-o em molhos para os queimar. Mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Que interessante, né? E aí a primeira pergunta que faz: mas poxa, né? Vai deixar crescer o joio junto com o trigo? Que lógica que isso tem? Se fosse na agricultura moderna de hoje, né, você vai esgotar o solo, você está tendo uma erva lá que não serve para nada e que está consumindo os adubos que você gasta,
Tudo que você semeou junto e vem uma praga e você deixa a praga alastrar. A gente pensaria, Jesus, coitadinho, não entendia nada da agricultura, era bobinho, né? Não era, não. O sentido dele, ó, muito mais profundo, né? Muito mais profundo. E a gente é que não alcança. Mas veja que interessante, né? Como é que ele começou, né? O reino, ele sempre gostava assim, né? Comparar o reino dos céus com esse local que a gente vai alcançar essa perfeição, essa plenitude, né? É semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Então é aquele ser humano que está na sua caminhada, não é? E que tem as boas escolhas. Escolhe bem, faz as coisas certas, né? Mas olha o que ele continua dizendo. Mas dormindo o homem, o que quer dizer, né? Dormindo o homem. É que, infelizmente, às vezes, quando a gente não está totalmente preparado, a gente dá aquelas vaciladas. A gente dá aquelas escapadas. A gente está aprendendo ainda. Eu tento escolher as melhores sementes, mas de vez em quando dou aquela cochilada. E aí o que é que ele diz? Vem o inimigo e semeou joio no meio do trigo. Então aqueles impulsos antigos, aqueles impulsos negativistas, eles adentram no meio. E aí você fica, né? Dentro do seu desenvolvimento, algumas virtudes que estão crescendo, mas também alguns vícios, né? Qual é a nossa atitude, geralmente? Qual é a nossa atitude? A gente quer cortar o mal pela raiz, não é assim que a gente faz? Vou resolver isso. Foi o que os servos propuseram para o Senhor, né? Vamos arrancar logo esse joio. Vamos cortar esse mal pela raiz logo. Mas você vê que a mentalidade divina, crística, é outra mentalidade. Né? Diz, não, deixa. E nesse trecho, tem uma passagem de Emmanuel, que está no livro Vinha de Luz. Deixa eu achar rapidinho que o meu tempo está se esgotando. Que ele diz assim: Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Então, quando ele deixa, né, que o joio cresça, às vezes os vícios cresçam, são os processos defensivos. É você aprender com a dor, com aquela dificuldade. Olha aí o que você fez. Isso é bom. Ele deixa para que a gente seja mais forte. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho. Isso são palavras de Emmanuel. E os propósitos inferiores se transubstanciam. Aí ele dá o checkmate. Né? Então aquilo que era vício, aquilo que era doloroso, aquilo que era horrível, se transubstancia, se transforma em virtude, em aprendizado, em riqueza. Então você é esse o processo divino. Por isso que Deus não nos aniquila. Ele não espera que a gente viva as experiências milenares. Estamos há 2000 anos que fomos convidados a viver como Jesus.
e ainda não aprendemos totalmente. Mas ele não vai nos exterminar. Ele vai esperar esse processo. Por isso, partindo para o final da palestra, vamos aproveitar a nossa vida. Esse presente que Deus nos dá a cada dia, para que a gente possa, sim, vencer as dificuldades, fazer essa transubstanciação. Na Igreja Católica, o que significa isso? É justamente no dogma e no rito da comunhão, onde a hóstia, ou se for numa igreja evangélica, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Então é como se a gente fosse se transformando devagarinho. A nossa essência fosse aos poucos virando a essência do Cristo, a essência divina, para que a gente possa resplandecer essa luz. Aproveitemos o dia, aproveitemos o momento. E assim, meus irmãos, alcançaremos, enfim, o sonho que a gente quer de um planeta mais justo, mais amoroso, mais fraterno, uma era realmente, né, onde nós viveremos a verdadeira fraternidade. Muito obrigado e sigamos sempre com Deus. Boa noite a todos.